e é um troço. Isso. E aí, quando as pessoas estão diante de um prato de comida, num restaurante, numa lanchonete, e elas fotografam o prato de comida, só o prato, sem as pessoas que estão junto, sem ela mesma, o objetivo é mostrar o prato. E tirar a foto, geralmente não é para guardar para si mesmo, né? Ah, eu achei tão linda essa comida, eu vou guardar para mim e não esquecer nunca. Não. Nos dias atuais, o objetivo de tirar uma foto dessas é postagem, não é isso? E se é postagem, é mostrar para os outros. E mostrar que você está comendo um algo diferente, ou mais caro, ou enfim, alguma coisa do tipo. Isso significa que você está querendo ostentar. Não adianta usar outra palavra, outro termo. Você está querendo ostentar. E por acaso você está querendo ostentar algum tipo de conhecimento? Não. O que você está querendo ostentar? Você está querendo ostentar um simulacro. Nossa, lá vem conceito de sociologia. Vamos lá. O que quer dizer simulacro? Bom, simulacro é um conceito muito utilizado por diversos sociólogos, mas em especial pelo Baudrillard. Estou falando do Baudrillard de novo, né? E a palavra simulacro, ela quer dizer, dá para usar como, não sei se dá para falar de sinônimo, mas ela é quase um sinônimo, ela lembra a palavra simulação, mas não é isso, tá? É um pouco diferente. O simulacro é isso, é quando você quer mostrar algo que não é verdadeiro, quando você quer criar uma situação que não é a sua realidade, apenas uma imagem de uma realidade inventada, certo? Aí tem aquela situação acho que até já comentei com vocês, não sei se já comentei, do rapaz lá que trabalhava pro iFood na entrega de comida e no primeiro dia de trabalho dele ele já foi demitido. Por quê? Porque ele foi fazer um simulacro. O que aconteceu? Ele estava entregando comida e nessa entrega de comida ele foi levar um lanche, alguma coisa assim, para as pessoas, e na casa dessas pessoas tinha uma piscina maravilhosa, um jardim fantástico. O que ele fez? Chegou na casa lá, aí ele tirou a mochila do iFood, ficou parado de costas para a piscina e para o jardim, ergueu o celular e tirou uma selfie mostrando só assim, que nem eu estou mostrando para você, só essa parte do pescoço para cima e de fundo a piscina, né? E ele fazendo assim e tal. E imediatamente ele postou assim, domingando. Adivinha? Postou em rede social, não usou o cérebro. Todo mundo viu, né? Inclusive os patrões dele, porque ele estava em horário de serviço, de trabalho. Como assim que ele estava domingando? Aí descobriram que ele estava tirando foto dentro da casa de um cliente, do terreno de um cliente. E isso é invasão de propriedade. E você está divulgando uma imagem sem o consentimento do dono do local. Seria uma avalanche de processos em cima dele. Na verdade, a intenção dele era o quê? Era só mostrar que ele estava criar a situação de um simulacro, que ele estava vivendo ali um domingo à beira da piscina, só que não, ele estava trabalhando, fazendo entrega de comida. O que ele fez com isso? Um simulacro. Ele atribuiu um significado para uma situação que não era real. A situação verdadeira dele era estar entregando comida. Agora me digam uma coisa. Claro que vocês jamais fizeram isso de simular em rede social uma situação que vocês não estavam vivendo de verdade. Claro que não. Tipo, tirar foto de manhã acordando e dizer acordando, ou coisa assim, já toda maquiada, mas vocês já estavam lindas e maravilhosas daquele jeito, claro. Me digam bem a verdade. Vocês já, então, já que vocês não são pessoas que fazem isso, lógico, mas vocês já souberam de alguém, de amigo, de alguma situação em que com a internet, com as redes sociais hoje, existisse a situação de simulacro, de simular algo, de fazer que está vivendo algo que não é real? Sim ou não? Já? Já, todo dia, sim. Hã? Tá todo mundo assim. Todo dia, assim, né? A gente não é 100% real nas redes sociais, né? É impossível. Não é impossível, né? Mas assim, tem gente que não mostra nada da sua vida real. É tudo um simulacro. Sim.
Tudo eles sim. criam, né? É demais, Aham. Tem gente que inventa muito todos esses tipos de coisa. Então tá. E quando eu falo de simulacro, quando eu falo dessas situações, eu estou querendo falar também de um processo de mundialização, que é diferente de globalização, mas dá tudo no mesmo. Sabem a diferença entre mundialização e globalização? Sim ou não? Não. Ó, o subtítulo ali é Consumo em tempos de mundialização e acumulação flexível, não é? Vamos fazer o seguinte, eu vou ter que resolver uma encrenca aqui, que eu não vou tornar um simulacro, não vou sair mostrando, mas eu quero que vocês comecem a ler esse texto rapidinho, tá, gente? Não precisa mais? Já está resolvido? Que bom, porque senão eu ia lá resolver. Tá, então já está resolvido, que bom que eu não precisei sair daqui para resolver. Enfim, tá. Tempos de mundialização. Qual a diferença entre globalização e mundialização? No processo de globalização, a gente está falando. Lembram? Eu já falei, acho que tantas vezes para vocês esse conceito, né? Globalização, processo de integração e interdependência econômica entre países. Ok. Mundialização, processo de integração e interdependência de costumes, certo? Sociais da população. Então, no processo de mundialização, eu estou falando de costumes que se tornam globais, de referências que se tornam globais. Gente, eu vou ter que ir lá resolver. Só um pouquinho. Pronto. Já está, eu acho que já está resolvido. Desculpa, tá, gente? Desculpa mesmo. Mas às vezes acontecem essas coisas quando você tem criança de 4 anos dentro de casa. Vamos lá. Então, diferença entre a mundialização e a globalização. Na globalização, eu estou falando só de processos econômicos. Na mundialização, eu estou falando de processos sociais, de processos culturais, linguísticos, tudo isso que se tornou padronizado ou comum no mundo inteiro. Por exemplo, qual vocês acham que explica melhor? Eu dizer que o uso de máscaras na atualidade é um processo da globalização ou um processo da mundialização? Respondam para mim. Mundialização, eu acho. Oi? Mundialização? Mundialização. Por quê? Porque não é necessariamente um aspecto econômico neste caso, né? É um aspecto que se criou, é um hábito ou um novo ethos, né? Um novo comportamento que se cria, um novo costume por conta de uma situação pandêmica, né? De uma doença global. Então, acabou que padronizou as pessoas usarem. Ouvir determinados tipos de música, como, por exemplo, você vai lá no Spotify e olha qual que é a música que está no topo, lá no top 10, mas o número 1 do top 10. Geralmente, uma música em inglês, uma música internacional, e que está países em que ela está mais sendo ouvida. Aí você vai ver lá, ela está sendo ouvida na Austrália, na Coreia do Sul, no Brasil, nos Estados Unidos, países que têm uma cultura musical completamente diversa entre si. Como assim que, de repente, uma música de um estilo X consegue estar presente e ter sucesso em tantos países que têm estilos musicais completamente diferentes? É a situação de mundialização. Consumo em tempos de mundialização. É o subtítulo lá da apostila de vocês. O que isso quer dizer? Eu estou consumindo, certo? Vocês, nós todos estamos consumindo num tempo de mundialização. Ou seja, quando os costumes estão se tornando cada vez mais comuns, quando está havendo aquilo que a gente chama de canibalismo cultural, ou seja, quando algumas culturas estão comendo, estão ocupando o lugar das outras. Quando está havendo esse processo de canibalismo cultural, de uma cultura acabando com a outra, se sobrepondo à outra, né? Dentro do processo de mundialização, eu estou falando do consumo tomando conta, do que está sendo mundializado, estar nessa situação por conta do consumo. Então, espera. Aí é mundialização ou é globalização? Porque agora já entrou o aspecto econômico. Então,
Globalização, eu falo, quando além do consumo, eu estou falando de grandes empresas e de setor financeiro mesmo. Agora, a mundialização são costumes, são hábitos, como, por exemplo, você que sempre gostou de ouvir música sertaneja, depois que conheceu o estilo, deixa eu pensar, um estilo internacional de música, que não é um estilo que não é brasileiro. O rap não é brasileiro, né? Agora tem tanto rap no Brasil, mas o rap não é brasileiro. Então, aí você, depois que conheceu o rap, você começou a gostar muito, começou primeiro ouvindo rap internacional, depois rap nacional, e você é apaixonado por rap. Mudou. Isso é uma característica da mundialização, é um aspecto cultural seu. Você sempre gostou do café da avó, do café da mãe, sempre, sempre, sempre. Mas depois que você experimentou o Starbucks, agora você só toma café do Starbucks, o resto para você é de menor qualidade. Mundializou, certo? Ou seja, você está tornando padrão, você está se tornando mais uma pessoa padronizada, mais uma pessoa que está usando das tuas referências culturais para fazer um padrão. Antes, quando você era pequeno, tua mãe vive dizendo que você adorava comer batata doce, que ela cozinhava lá batata doce e você, adorava, tinha que ter sempre no prato. Eis que você conheceu o McDonald's e batata frita. De lá para cá, ai, credo, nem consigo lembrar da época que eu comia batata doce, nem lembro mais. Que já era um costume antigo na tua família, teus avós, todo mundo sempre comeu. Ai, eu nem como mais, eu comia, agora eu não como mais, agora eu só gosto de batata frita, e batata inglesa ainda, né? Nem a batata doce não é. Batata inglesa frita. Mundializou. Você está entrando, fazendo consumo em tempo de mundialização. Está havendo uma padronização e isso está se tornando consumo. Entendem isso? Outra situação. Autores e livros sempre tiveram no mundo inteiro, cada um nos seus estilos. Como é que uma situação dessas ocorre, né? Primeiro, por uma questão de religião e de crença, a Bíblia era o livro mais vendido no mundo. Legal, porque tem uma lógica moral, ética, né? Tem toda essa questão religiosa. E quando, de repente, de 2000 para cá, a gente tem um livro ou uma série de livros que é guiada por um bruxinho chamado Harry Potter, que se torna o livro mais vendido, ou a coleção, a série de livros mais vendida no mundo. Pessoas de sociedades completamente diferentes, de poder aquisitivo diferente, de língua diferente, de costumes diferentes, de religiões diferentes, tornaram este livro um referencial de principalmente jovens e adolescentes, né? E passou a ser o livro mais vendido do planeta, certo? Não é o que atinge o maior número de lugares, lembram disso, né? O maior número de países, mas em quantidade, em assim exemplares, é o livro do Harry Potter, ou os livros do Harry Potter, mas o que saiu a notícia que mais vendeu, assim, nesse caso, é o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o número 1. Mas é lógico, quem comprou o 1 vai querer o 2, o 3, o 4, embora eles tenham sido menos vendidos e o 1 tenha sido mais, mas vejam, mundializou, período de consumo. Consumo permitiu essa mundialização. E aí eu falo também dos processos de acumulação flexível. Aqui eu coloquei na tela para vocês, ó, acompanhem ali, por favor. Está escrito assim, modelo de acumulação flexível. Daí tá lá, na década de 80, ocorreram profundas transformações nos países de capitalismo avançado, tá? Que seriam quem? Estados Unidos, Canadá, países da Europa. Que mudanças foram essas? Nas formas de inserção do trabalho na estrutura produtiva, certo? Então, o trabalho ele já era, obviamente, parte da estrutura produtiva, mas a forma dele entrar na estrutura produtiva, as formas de se trabalhar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma outra forma de trabalhar que já existia há algum tempo, que é a forma remota, a forma virtual, mas que agora ela, de fato, como é que eu vou dizer? Ela se colocou no mercado, né? Agora, quando eu falo em trabalho, eu falar de trabalho remoto, de trabalho virtual, virou senso comum, virou aspecto comum. O que antes era, eu conheço uma pessoa que trabalha com home office, não sei o quê. Agora não, agora você tem em cada casa pelo menos uma pessoa que trabalha com home office, em cada família, né? O Victor levanta. Presta atenção nas aulas, meu filho. Aproveita. Puxa vida, eu tô pagando. Se preparar com o Enem. Ai, meu Deus. Tá. Gente, tem alguém com o áudio aberto aí.
Fecha o áudio. Tá. Deixa eu continuar aqui. Ó, outras transformações que ocorreram nas formas de representação sindical. Antigamente, os sindicatos, eles tinham muito mais atuação e esses sindicatos, eles começaram a existir, né, depois do ludismo lá na Inglaterra, e depois disso os sindicatos foram crescendo e tomando um poder muito grande. Hoje em dia, a representação sindical já não é mais tão forte como já foi. Então, mudou. Mas década de 80 ali, gente, a representação sindical era extremamente forte. Cara, nós elegemos um presidente da República que virou presidente da República por se tornar uma figura pública graças à sua representatividade sindical. Vocês sabem de quem que eu estou falando? Quem que é o presidente? O Lula? O Lula, exatamente. Ele era um líder sindical, certo? Líder do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, né? E aí ele se torna uma figura pública para vocês verem a força que a representação sindical tinha nesse momento, nesse período. Outra coisa, mudou também as formas de representação política. Nossa, você não precisa nem comentar, porque a gente já falou bastante sobre política. Então, acredito que não seja necessário ficar comentando muito do quanto, principalmente da década de 80 para cá, as representações políticas a forma das representações políticas foram se transformando. Essas mudanças todas, elas só aconteceram por quê? Porque teve flexibilização, teve mudança nos processos de trabalho, do mercado de trabalho, dos produtos e dos padrões de consumo. Gente, quem é que diria na década de 80 que agora no século 21, depois da virada do ano 2000, existiriam empresas como a Google, por exemplo, em que as pessoas fazem o seu horário de trabalho? Que é maior flexibilização do trabalho do que essa? Certo? Não era comum como agora, por conta da pandemia, mas isso já existia. A Google foi a primeira empresa a criar esse sistema de trabalho em que as pessoas escolhem o horário de trabalho que elas querem ter. Então, o que acontece? Você não tem uma obrigação de estar no seu ambiente de trabalho 8 horas por dia, naquele horário específico. Você não tem obrigação de executar o seu trabalho no ambiente de trabalho. Você pode estar em casa. Você não tem obrigação de ficar, já que são 8 horas de trabalho, às 8 horas de trabalho sentado numa mesa. Se você se cansou, você levanta, vai lá, come alguma coisa, toma um café, deita um pouquinho, dorme uns 15 minutos, volta a trabalhar. O importante é o seguinte, é o cumprimento de metas. Se foi te dito que era para fazer um levantamento de dados de quantos adeptos a Google tinha da última quinta-feira para cá, quantos ela angariou a mais no mundo inteiro, em especial na Austrália. Esse é o teu trabalho, é fazer esse levantamento. E você tem hoje é terça, né? Você tem até quarta-feira, às 10 horas da manhã para fazer isso. Se você quiser passar uma semana inteira fazendo pesquisas sobre isso, ou se você distribuiu as pesquisas para outras pessoas e vai pagar elas, não importa. Ou se você não está trabalhando de dia, mas está trabalhando todas as madrugadas para fazer esse levantamento, não importa. O que importa é que para você se manter funcionário da Google, por exemplo, você tem que ter às 10 horas da manhã de quarta-feira, isso pronto. Simples assim, você tem que ter esse cumprimento com as suas obrigações, a responsabilidade com elas, certo? Mas a partir disso, tantas outras empresas e tantas outras situações que aconteceram. Agora, nessa situação de flexibilização das aulas, é mais uma situação de flexibilização por conta da pandemia. Que flexibilização que foi? A gente começou por conta das aulas terem se tornado remotas, ficou um pouco pesado, em especial para o fundamental, né? Porque eles não estavam nem um pouco habituados com isso. Muitas crianças nem para parar na frente do computador paravam. Então, 5 aulas por dia tornou-se muito carregado, muito pesado. Estava difícil para os pais, estava difícil para as crianças. E difícil para os professores, para poder receber tudo isso e dar conta, né? Das correções, etc. e tal. Eis que, então, flexibiliza-se os horários. E faz o quê? No nosso caso, tem várias formas de flexibilização, porque não houve uma ordem única do Ministério da Educação. Aliás, que Ministério da Educação, mas enfim, continuando o nosso assunto aqui. Houve uma flexibilização e nós, na escola, adotamos a seguinte situação. Uma hora aula, né? A primeira aula tem, a segunda aula
para colocar fazer as atividades da primeira aula e se tiver faltando alguma coisa, já aproveita o tempo e põe em dia. Eis que vem a segunda aula, que é no terceiro horário. Mesma situação. E aí só fica as atividades da última aula para fazer à tarde, ou seja, de uma aula só. Claro que tem a galera da procrastinação e do acúmulo. Faz as coisas mal feitas e deixa tudo acumular, né? Acorda a hora que quer, etc. Problemas. Mas se seguir a lógica dessa flexibilização, a pessoa não vai ter problema nenhum, certo? Por que ela não vai ter problema nenhum? Porque ela vai cumprir cada etapa no seu tempo, certo, gente? Então, assim, quando eu estou falando de acumulação flexível, eu estou juntando o processo acumulativo de trabalho, acumulação de dinheiro também, mas dentro de uma lógica de flexibilização. Nesse caso, o que as empresas mais visaram? Elas criaram uma situação de acumulação de trabalho para o funcionário por conta de uma chamada flexibilização dos horários. Deita no sofá, simples assim. Tira os brinquedos e deita no sofá, Aurora. Ponto. Então, e aí, quando eu falo... Como é que eu resumo tudo isso? Como é que eu reúno, na verdade, tudo isso? A gente falou de consumo, falamos de mundialização dos costumes, falamos de acumulação financeira mesmo, aquela das empresas, e de flexibilidade. Como é que eu junto tudo isso? Quando eu falo da possibilidade de fazer consumo, de se consumir dentro da lógica global, de se consumir num tempo de mundialização, ou seja, quando eu sair do processo apenas econômico, mas estou criando padrões mundiais nos costumes, na linguagem, em todas as ações do ser humano, inclusive o consumo se tornou esse tipo de prática de mundialização, porque para muitas pessoas, gente, comprar e consumir, eu sei que eu já falei isso, mas eu quero repetir, virou um hábito, um costume também. Assim como escovar os dentes de manhã, como comer alguma coisa. Aí eu gosto de ler, eu gosto de escutar música, eu gosto de fazer compra. Entenderam? E as pessoas acham normal, elas acham que isso é comum, assim, falar isso. E para isso o que acontece? O mercado teve que flexibilizar, o mercado teve que mudar os processos de trabalho, o mercado de trabalho, as formas de entrega, para poder ceder e atender os padrões de consumo e a produção de produtos cada vez mais novos e diferentes para dar conta de tanta gente. Porque se eu gosto de comprar, eu não vou comprar todos os dias as mesmas coisas. Então, eu preciso de novidade, 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 novidade. Lembram dos magazines de Novatê, quando a gente estava falando de publicidade? Que tinham nas suas vitrines as novidades? Hoje a gente tem a internet, que é essa vitrine, né? E todo dia tem uma novidade diferente, um produto diferente. E as pessoas que fizeram do consumo um hábito, elas vão, sem dúvida nenhuma, né? Flexibilizar o seu dinheiro, flexibilizar os seus horários. Tem empresa, gente, que flexibiliza o horário de trabalho para que as pessoas possam sair e fazer suas compras se precisarem. Porque tem gente que trabalha até 6 e o comércio fecha às 6. Aí essas pessoas têm baixo consumo ou consomem no sábado, isso quando não trabalham no sábado. Então, diversas empresas fazem essa flexibilização dos horários também para possibilitar o consumo, para poder dar essa dinâmica econômica. E a gente precisa desse fluxo financeiro todo? Pior que precisa, certo? Se não for assim, a gente não movimenta o capital, não movimenta a economia, não movimenta o sistema financeiro, a gente não alimenta a globalização. Então, nós estamos aqui como meros soldados de alimentar a globalização. Olha, eu não queria ser tão radical assim, mas sim, é o que a gente tem feito. Então, nós só servimos para isso? Claro que não. Mas a gente aceitou a condição de fazer isso. Alguém de vocês aqui é totalmente avesso a esses hábitos, a esses costumes que eu acabei de falar? Não faz isso de jeito nenhum? Podem falar. Todo mundo tem um ponto em que cede ao mercado, ao processo de mundialização. É ou não é verdade, gente? É verdade? Não adianta fugir, sabe? Só que assim, agora a gente vai... a gente está terminando esses assuntos aqui e eu vou falar um pouquinho com vocês nessa aula, agora acabando, né? Mas nas próximas aulas eu vou falar bastante para vocês da volatilidade do ser humano. O que é volatilidade? Que palavra é essa? O que significa? O que significa algo que se torna volátil? Gente, vocês têm que ter vocabulário.
O que é volátil, gente? Significa que é rápido, que passa, que é superficial. E o ser humano está se tornando, por conta do consumo dessas flexibilizações e desses modelos de acumulação enfim, de tudo isso, nós estamos nos tornando cada vez mais voláteis nos nossos hábitos. É tudo rápido, é tudo superficial. O que eu quero hoje, amanhã eu já não quero mais. O que eu vi no Pinterest hoje, que eu achei tão lindo, amanhã eu já não vou gostar mais, porque o Pinterest lançou tem uma nova moda, uma nova decoração, um novo prato diferente. Eu me tornei vegano. Aí achava um saco ser vegano. Aí agora os veganos têm um monte de possibilidades diferentes para quê? Para que eu consuma cada vez mais. Pronto, agora apaixonei, agora virei vegano de vez. Mas você é aquele tipo de pessoa que que vocês sabem que existem esses estudos do DNA, né? Você é aquele tipo de pessoa que, de acordo com o teu DNA, tipagem sanguínea, etc e tal, você até dependeria um pouco mais de proteína. Então, se você vai trocar a carne, que você substitua ela por outras fontes de proteína. Ah, não, eu vou na modinha mesmo, eu quero ser vegana, mas eu não me importo se eu tô comendo proteína, vitamina, eu vou comer o que apareceu, o que tem de disponível no momento e o que eu vi que tá todo mundo comendo agora. Mas é a tua necessidade alimentar e tudo muito volátil, certo? É nesse sentido que eu tô falando. Até ontem eu gostava do carro X, lançaram o Y e todo mundo tá falando do Z. Agora eu já não sei mais se eu quero o Y, mas o Z me parece interessante. Até amanhã, quando virem outros ainda, certo? Aí a gente pensando nessa situação, nessa velocidade, a gente pensa na distinção social, nas diferenças, que ao invés da gente acabar com elas, nós, ao consumirmos coisas tão diferentes e tão rápido, a gente aumenta a distinção social. A gente amplia a possibilidade de distinção social. Ah, não, eu não estou diretamente relacionado com isso. Claro que não. Indiretamente. Mas de indireto em indireto, criamos uma situação diretamente relacionada ao problema. Tá bom? Então, como eu disse, depois quando a gente chegar no Bauman e nesses caras todos aí que colocam a gente diante de uma situação de nos enxergarmos como praticamente, totalmente substituíveis, porque nós somos voláteis, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas eu quero saber se até aqui vocês entenderam como a gente torna as nossas coisas do dia a dia voláteis, simples, graças a esse processo de flexibilização e ao consumo. Entenderam até aqui? Entendi. Sim, entendi. A gente torna Sim. ou não torna meio volátil as coisas na vida da gente? Tudo rápido, passa rápido. Todo mundo tinha Orkut. Verdade. Todo mundo tinha Orkut. Todo mundo passou a ter Facebook. Ninguém nem lembra mais do Orkut e dá risada. Ah, aquela porcaria. Pois é. Mas um dia você teve, né? Aí todo mundo no Face. Daí todo mundo pro Instagram. Não. Primeiro foi o... aquele que fala que tem os top... Ai, pai do céu. Twitter. Snapchat. Twitter. Aí veio o Twitter. Né? Aí depois do Twitter, ou meio junto com o Twitter, o Instagram. Eu tô falando de algumas, mas eu sei que tem várias outras. Aí depois do Instagram, agora como é que é o nome? TikTok. Tem o Instagram, tem o TikTok e tem um outro ainda. Snap? Como? Snap. O Snap já tinha, acho que antes até do Instagram, né? Sim. Ou meio junto ali. É verdade. Não, tem um outro, que agora eu não tô lembrando o nome. É o Mikael que me põe a par das novidades, assim, sabe? Eu digo, o que é isso no teu celular? Ai, mas tu não conhece? Aí tá, é o Snap, é o Insta, é não sei o quê. Deus, Jesus. Tanto que o meu Instagram, eu só soube que tinha e comecei a movimentar o meu Instagram já tinha uns 2 meses. Porque o Mikael tinha criado para mim. Mas por que você criou esse negócio? Quem é que te disse que eu queria Instagram? Eu tenho Face, na época eu falei, né? Eu tenho Face e me basta. Mãe, pelo amor de Deus, tu quer parecer o quê? Uma retrógrada? Uma pessoa que ficou há 30 anos atrás? Eu não, Mikael, eu estou há 6 meses atrás. Como assim? Eu falei, mãe, Face já foi, agora é Insta. Meu Deus, eu não acredito. E aí, falando de Insta e TikTok, não sei o quê, é muita coisa. E aí você tem que ter uma postura. Ou você é a pena que é levada com o vento, ou você é a árvore que tem raiz e que escolhe o vento que vai soprar suas folhas, né? Se você vai se movimentar com elas ou não. Aí tudo depende da volatilidade, superficialidade de cada pessoa e do comportamento de cada um.
Tá, olha só, eu não vou dar... eles vão ficar... Se vocês comemorarem, que eu perceba qualquer comemoração, eu vou ficar muito triste. Eu não vou dar trabalho esta semana para fazer, tá? Aos silêncios, né? Agora vocês podem dizer, que pena, né? Que pena. Pronto. Triste, professora, meu Deus. Olha só, o outro falando, ai, que triste, no meio de um sorriso que dá para perceber pela voz, hein? Dá para perceber pela voz. Tem de nada. Que a pessoa tá sorrindo e falando que triste, né? Então, mas é que assim, é porque eu quero que esse da música, então, vocês façam ele bem direitinho, bem bonitinho. E daí, porque a partir de semana que vem eu também quero fazer outros trabalhos um pouco mais complexos, não mais complexos, mas mais pesados, assim, né? Aí, então, essa semana vocês sossegam um pouquinho, dá um tempo, tá? Mas isso vai servir para juntar com o próximo assunto, tá? Pode falar. Tu me explica certinho como que é esse trabalho da música, fazendo favor? Tá, deixa eu colocar nele aqui para eu falar certinho. Ó, eu pedi que vocês escolhessem uma música. Daí Qualquer música. Calma. Tem que citar o nome e o cantor. Uma música que represente para vocês um produto da indústria cultural, ou seja, aquela música que é para venda mesmo, produto barato, que não tem informação nenhuma, sabe? E uma música, também tem que citar o nome e o cantor, que represente a arte de acordo com o que a escola de Frankfurt falava. Aquela arte que faz refletir, que faz analisar a sociedade, pensar sobre ela, sabe? Esse tipo de música. E aí, como é que vocês vão identificar? Vocês vão colocar lá para mim, essa representa produto da indústria cultural, essa representa a arte da escola de Frankfurt. Mas daí, para justificar, vocês vão usar os conceitos e os teóricos. Quais teóricos? O Adorno, o Horkheimer, o Veblen e o Bourdieu, que são aqueles que têm os conceitos na apostila. É só reler os textos, né? Ou ouvir as aulas de novo, as anotações de vocês, enfim. Aí vocês vão fazer isso, identificar de acordo com eles e justificar. Olha, essa música representa a indústria cultural, segundo o Adorno, porque a letra dela ou porque o ritmo é da moda, enfim, vocês vão justificar, vocês vão usar os conhecimentos para justificar e acrescentar a seguinte reflexão no final do texto ou durante o texto: de que maneira as escolhas que a gente faz no tempo livre nosso, porque a gente falou também no tempo livre, eu juntei 2 aulas para fazer um trabalho, mesma coisa que eu vou fazer agora. De que maneira as escolhas que nós fazemos no tempo livre acrescentam na construção da identidade de cada um, inclusive as escolhas musicais. De que forma as escolhas que você faz, as coisas que